Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma live. E a Gabi já está aqui na área. Boa noite, Gabi. Amanhã somos nós. Ana Rocha, muito obrigado, viu, pela presença. Vamos só esperar o nosso convidado, né, o nosso amigo Renato Prieto aparecer para a gente compartilhar a tela e começarmos, né, a nossa live. Hoje vamos falar sobre a sétima arte espírita. Há quem diga, né, que não existe arte espírita. Há quem diga que arte é arte. E também já ouvi dizer que toda manifestação artística não deixa de ser uma interação espírita, ou seja, com espíritos, né? Aquele momento da inspiração, né? Seja para atuar, para pintar, para cantar, para declamar, para escrever. É o que falam, né? Vamos conversar hoje. Mônica, seja bem-vinda, boa noite. Betânia, muito obrigado pela dica, viu, do Renato Prieto. Boa noite, seja bem-vinda. Adriana, muito obrigado pela presença. Estamos só aguardando o Renato Prieto entrar na live, que aí a gente chama ele ao vivo. Clara Andrade, muito obrigado. Opa, ele já chegou, ele está aqui, está entre nós. Renato Prieto. Entre nós, muito bom receber o Renato Prieto aqui, um ator assim conceituado. Além de ator, ele é diretor teatral, ele tem uma vasta atuação no teatro. Boa E noite, aí, Renato. Tudo bom? tudo bom? E Tudo você, como é bem, que e você... vocês? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pois é, sua voz também está chegando muito boa aqui para nós. Renato, eu quero Oi. agradecer muito mesmo por você ter aceitado o convite de nós realizarmos essa live e falarmos assim um pouco da doutrina espírita aí no seu aspecto artístico, né, que é uma coisa maravilhosa, muito boa e tem tudo a ver, né, porque o espiritismo ele pode-se dizer até uma arte, essa Uhum. relação que a gente tem com o mundo extrafísico. E assim, antes da gente começar, você gostaria de fazer uma prece para nós ou você prefere fazer a prece no final? Eu prefiro ouvir, eu tô naquela fase que eu preciso ouvir. Então tá. Então assim, eu vou convidar a todos, né, a gente, quem se sentir à vontade, a fechar os olhos e deixar vir essas vibrações boas, positivas do além, do mundo espiritual, que os bons amigos do mundo maior possam se acercar de nós, nos envolver com seus fluidos e seu amor, nos inspirando, nos intuindo para que nós possamos realizar essa reunião, essa live, da melhor maneira possível. Abençoe a cada um de nós que aqui estamos. Muito obrigado. Assim seja. Pois então, Renato Prieto, ator, diretor teatral. Vamos falar um pouco sobre você? Conta pra gente aí sobre assim, onde você nasceu. Você nasceu espírita, você se tornou espírita depois. Fala da sua trajetória artística, por favor. Eu nasci em Vitória, Espírito Santo, onde minha família toda mora até hoje, meus irmãos, eu tenho muitos irmãos. Minha tia dizia que a minha mãe só era feliz quando eu tinha um bebê mamando, um no colo e outro puxando pelos pés dela, e ela era uma mulher feliz. Minha tia que contava isso, assim, ela dizia assim, Renato, sua mãe só era feliz quando tinha um mamando, um outro grudado no braço e outro puxando pela saia dela. Então são muitos Muito irmãos, boa. cada um contando a sua história, cuidando da sua vida. Mas eu nasci numa família muito flexível, assim, meu pai sempre, mamãe também, todo mundo muito flexível, tranquilo, e que permitiu que cada um de nós fizesse a sua escolha, buscasse o seu caminho. Então eu sou espírita, assim, desde muito jovem, mas não venho de uma família espírita. Eu venho de uma família eclética, de escolhas variadas, mas todo mundo respeitando as escolhas de cada um. E eu segui logo, muito jovenzinho, a, a codificação, os livros da doutrina codificada por Allan Kardec. Então, para mim foi ótimo, né? Porque eu me senti mais acolhido, com respostas mais imediatas às minhas indagações. Independente disso, fui construindo a minha carreira, porque as coisas foram caminhando junto, né? Construção de carreira, faculdade, universidade de artes cênicas,
simultaneamente estudando a doutrina e tal, como estudo até hoje, né? Porque você não para de estudar nunca, né? Não, não para. Volta e meia você está ali no livro e descobre uma coisa nova. Assim, meu Deus, como é que eu não vi isso aqui há 20 anos atrás, né? Agora Então, assim, estão vindo cartas novas de Kardec aí, né? A Dora Encontre contou pra gente, né? minha vida é assim. Ela é uma vida com foco, muito determinada. Eu costumo dizer até que às vezes, eu pessoalmente, porque como eu sou, acho que o melhor olhar a favor ou contra de mim mesmo sou eu mesmo, eu às vezes acho que lidar comigo diretamente, ao mesmo tempo que é muito simples, porque eu sou meio sirineu, e qualquer pessoa tem acesso a mim, qualquer pessoa pode falar comigo. Eu criei há muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás, eu criei uma história no teatro que não existia. Eu dizia, puxa vida, o cara sai de casa, vem de ônibus, de trem, vem de carro, estaciona, paga estacionamento, enfrenta a fila, compra ingresso, a cortina se fecha, ele vai embora, ele não tem nem oportunidade de dizer para aquelas pessoas aí se ele gostou, não gostou, dar opinião, dar um abraço, fazer uma foto, um carinho, trocar uma ideia. E eu criei uma história. Um dia eu cheguei e falei assim, olha gente, eu não sei vocês, mas eu a partir de hoje, quando os aplausos finais entrarem, eu saio pelo meio da plateia ou pelas portas do fundo do teatro, e quando as portas de saída se abrirem para o público ir embora, ele vai dar de cara comigo ali, na porta de saída. E aí ele pode perguntar, abraçar, fazer foto, fazer o que ele quiser. E no início os atores não me seguiram muito não, mas depois os colegas começaram a me seguir e viram que era interessante aquela troca de ideias, de ouvir opiniões e tal. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou muito contundente, assim, porque eu sou muito focado, entendeu? Assim, ninguém me desvia do objetivo que eu tracei. Então, por exemplo, o meu objetivo nessa encarnação é, com as ferramentas que eu tenho, com as qualificações que eu construo todos os dias, com trabalho, com estudo, com disciplina, porque eu até comentei isso numa live essa semana, tipo, olha, esse negócio de que Deus ajuda, metade, metade, companheiro, porque se eu não sentar naquele sofá ali do lado e não pegar as 2 páginas de textos ou monólogo que eu preciso estudar com muita veemência, com qualificação, e ver as vírgulas, pontos, intenções, emoções, e até eu decorar aquilo e começar a falar e aquilo ficar orgânico, Deus pode me ajudar, se eu fizer a minha parte. Agora, eu duvido e eu dó que Deus vai pegar um chip, vai colocar na minha cabeça e dizer, não, coloca aí aquelas 50, 100 páginas na cabeça do Renato, que ele hoje está ocupado e não deixa ele trabalhar, não. Não existe isso. Então, assim, acho que isso é uma demonstração de que tudo é um esforço da gente. Então, por isso eu não me desvio muito do foco, né? Eu sou aquele cara que está caminhando, digamos, na praia. Antes de vir falar com você, eu estava caminhando. Eu caminhei 1 hora. Eu caminho todo dia, 40 minutos. 40 minutos, 50 minutos. Todo dia. Para manter vitalidade, tranquilidade, respiração e tal, e atender essas milhares de pessoas que eu tenho que atender todos os dias, porque são milhares, são centenas mesmo. E eu volto, por exemplo, e você pode caminhar, por exemplo, passar por mim, me cumprimentar, falar comigo. E aí, Renato, tudo bem? Ah, sou seu fã. As pessoas falam no meio da rua. Oi, como é que você vai? Olha, saudade do teatro e tal. Ela vai falar, mas se você achar que eu vou parar para falar, não. Eu vou dizer muito obrigado, daqui a pouco eu te encontro, foi um prazer falar com você, espero te ver outras vezes. Ai, que pena, vai viajar. Mas eu continuo caminhando porque eu tracei 7 quilômetros, por exemplo. E isso está relacionado à doutrina codificada. Então, assim, se eu tenho qualificação, por exemplo, né, eu tenho preparo para dança clássica, jazz, sapateado, eu tenho trabalho de voz, canto, voz falada, enfim, faço aula todos os dias. Se eu me preparei para a profissão, eu me preparei para qualificar para fazer ela com categoria, né, representar com categoria, espetáculos, teatro, cinema, para não ficar aquela coisa da pecinha de teatro, filminho, doutrininha, né, espiritinha. É para deixar ela no tamanho grande que ela tem, com aquela qualificação ali. Então, assim, eu sou muito focado. E ao ser muito focado e comprometido, eu sou muito contundente em relação às pessoas que deslizam,
sabe? Que se esvaem feito bagaço de laranja, sabe? Escorregam feito um sabonete. Não são compromissadas. E eu acho que, assim, eu acho uma baita falta de gratidão você não ser compromissado com alguém que não esquece de você, que não desiste de você, que te acompanha no tempo terreno por 1, 2, 3, 10, 50, 80 anos, 90 anos, como está Divaldo aí com quase 94, né? Então eu acho uma baita de uma ingratidão você não dar o devido atenção e respeito e gratidão a quem não desiste de você em nenhuma circunstância. Então, eu diria que eu sou um cara comprometido, mas simples, assim, sabe? Não, eu sou assim, se você chegar na sua casa e dizer, Renato, você vai deitar naquele canto ali, o máximo que eu posso dizer, eu digo assim, você tem 2 travesseiros, eu gosto de dormir com 2 travesseiros, não tem? Então enrola aí 2 cobertores que eu faço no travesseiro, eu facilito tudo na vida, eu não complico nada. Entendeu? Eu facilito tudo. Então, assim, eu sou muito grato. Se tem comida, eu sou muito grato, entendeu? Se tem pouco, eu sou muito grato. Se tem muito, eu quero dividir com todos, eu sou muito grato. Então, é assim. É assim que eu sou. Quer dizer, um cidadão brasileiro nessa encarnação, comprometido com a espiritualidade na contribuição da sua divulgação em larga escala, amorosamente. Na sua fala assim, a gente percebe que ser espírita é também ter em si o bom senso, né? Porque até agora você me falou isso, você é uma pessoa dotada de bom senso. E igual você falou, você prefere simplificar as coisas, né? Isso é muito bom. Isso é uma coisa assim, maravilhosa, ainda mais com um ator assim, né? Do seu quilate, né? Tal. Mas, a minha irmã, agora, uma irmã minha, Bernadette, que mora em Vitória, falou assim, ele é assim mesmo. Olha, quer dizer, se a minha irmã falou que eu sou assim mesmo, ninguém pode discutir nada a partir de agora, né? Ela acabou de trair para assistir, ela falou assim, o Renato é assim mesmo, é você mesmo. Ela é a irmã mais velha, a irmã mais nova, como é que é? A minha irmã, deixa eu ver, vamos lá, hein? Tem que fazer as contas, hein? Eu sou o 3º, 4º, 5º, eu acho que ela é a 6ª. Ah, tá. 7ª. Não, ela é a 7ª. Meu Deus do céu. Conhece muito ela bem, é a né, 7ª. sinal, né? Vou falar a verdade. Se eu estiver errando, ela é a 6ª, ela não vai ficar chateada, mas ela pode escrever isso, ela é a 7ª. Eu acho que tem o Alessandro, que é o querido, o caçula, eu acho que ela é antes dele. Ela é antes dele. Certo. Muita gente te conhece, Renato, como ator, mas você é diretor teatral, né? E eu estava vendo aqui as peças de teatro que você já assim, trabalhou, vamos dizer assim, são muito interessantes. Em 2001 e 2002, por exemplo, você fez uma peça teatral chamada Nosso Lar, Vidas Passadas, né? E também em 2002, antes de se pensar que ia virar filme, você fez uma peça teatral sobre Divaldo Simplesmente Franco. Isso é, assim, é incrível, parece que tem um quê de visionário aí em você também, tal. Em 2006 você fez Quem é Morto Sempre Aparece. Imagino que foi uma peça assim, muito interessante, assim, comédia, né, tal. Muito interessante. Em 2008, Além da Vida, 2008 também A Vida Continua, que, né, foi até foi inspirado numa novela também, esse livro, né, A Vida Continua. A novela 2009, Viagem. A Viagem. A novela Viagem, ela é inspirada no livro A Vida Continua. Exatamente, com o famigerado Alexandre lá, né, tal, todo mundo conhece. Em 2009, O Semeador de Estrelas. 2010, A Morte é uma Piada, né, é claro. 2013, Encontros Impossíveis. E 2017, A Morte é uma Piada, parte 2. Olha só, isso tudo assim, no teatro, hein? Você, assim, é interessante essa atuação. Eu assim. fazia, além do A Vida Continua, eu fazia no teatro o personagem que o Antônio Fagundes fazia na novela. Né? Ele fazia esse personagem na novela, eu fazia no teatro. E o personagem da Cristiane Torlone, ela fazia na novela, quem fazia no teatro era a Cristina Prochaska, no início. Entendeu? E foi um grande sucesso no Teatro Vanucci, era um grande sucesso. Mas assim, eu comecei a dirigir, na verdade, por quê? Porque os meus colegas confiavam muito em mim, assim, tipo, Renato, posso ir para tua casa? Você pode me ajudar no texto? Então, eu ajudava, eu deixava o cara mais ou menos pronto, dizia, ó, chega lá, faz assim, faz assado, mostra essa parte aí pro diretor e tal. E nessa confiança, posteriormente, quando eu fui fazer um espetáculo
dirigi um show nos projetos Pixinguinha, de música, com a Lígia Ferreira, filha do Procópio Ferreira e irmã da Bibi Ferreira. Logo em seguida chamaram ela para dirigir um outro espetáculo. E aí ela disse assim, não, chama o Renato, gente, ele está mais do que preparado para fazer sozinho, ele não precisa mais de mim junto com ele. E aí eu fui e fiz sozinho um espetáculo com o pianista Marcos Leite. E aí, então, a partir daí eu dirigi vários outros shows, e isso se espalhou um pouco no meio artístico, de que eu fazia roteiro muito bem, e que eu fazia isso, eu dirigia shows. Então eu comecei a dirigir shows, assim, dirigir show do lançamento de um novo compositor e cantor que hoje já fez uma carreira aí, o Lúcio Mariano, e eu fiz vários roteiros de shows para o projeto Pixinguinha. Então, na verdade, e depois comecei a dirigir muitos espetáculos de teatro, mas sempre dessa maneira como eu estou dizendo. Alguém falou, por que você não chama o Renato e tal? Talvez pelo fato de eu ser ator, eu conheço as dificuldades dos atores, entendeu? E eu acho que, assim, quando estou trabalhando, eu quero ser tratado com muita generosidade, com educação, com voz baixa. Não gosto que fale alto perto de mim quando eu estou ensaiando, quando eu estou introspectando num personagem. Eu não gosto que chamem o meu nome, porque ali eu não sou o Renato, ali eu sou o Ernesto Fantini, ali eu sou o André Luiz, ali eu sou o Divaldo, né? Ali eu sou uma outra figura. O Jair. Eu não gosto muito que fique me chamando. Chama o Renato vem pra cá. Eu não gosto que me traga pra realidade. No período em que eu estou ensaiando, eu não gosto que me traga pra realidade, não. Quero manter lá de dentro da fantasia e criar, entendeu? Claro, com certeza. Pois é, isso aí eu estava falando de teatro, né? E quanto a filmes, né? O último que eu fiquei sabendo foi A Menina Índigo, que você era o Jair, lá, o personagem, né? Não, já fiz outras coisas. Eu fiz uma participação num filme em Salvador, eu gravei um documentário em Portugal, eu gravei também um documentário, um doc-drama em São Paulo, com direção do Juliano Posati, chamado No Meio de Nós. Isso, Juliano Posati é o mesmo do Data Limite, que tem quase 10 milhões de visualização. Esse que eu fiz também tem milhões de visualização e está disponível lá no canal do Juliano Posati. Eu participei de outros trabalhos. Eu assisti esse No Meio de Nós, esse doc, e assisti pelo YouTube, né? Inclusive tá lá. É isso. Eu quis pagar para ajudar assim mesmo, porque eu sei que não é fácil produzir, né? Esse conteúdo aí, né? Você fez papel de apresentador no Meio de Nós. Âncora. O âncora, exatamente assim, né? Em 2014 você participou do filme Irmã Dulce, você era o Joel, sou jornalista, né? Isso. Aí o Famigerado Nosso Lar, que eu acho que foi o que realmente projetou você para o mundo inteiro, assim, né, tal, porque foi um filme famoso que causou muita curiosidade até em pessoas que não são espíritas, mas que leram o livro e tal. Você trabalhou no filme Bezerra de Menezes, né? Você também fez uma participação. Faço um mendigo. Isso, pedinte. Tô lá de ator convidado e eu faço um mendigo que está no meio da rua, perdido, era de uma família muito rica e se perdeu no meio da tragédia e o Bezerra passa por ele, ele pede ajuda ao Bezerra, o Bezerra orienta ele, o Bezerra é que tira ele do buraco em que ele se encontra e tal. Isso. Eu gravei aqui uns 2, 3 dias como ator convidado, assim como a Irmã Dulce também como ator convidado, assim como a Menina Índigo também ator convidado. Porque uma vez que você atinge a condição de protagonista, como é o meu caso, no teatro ou no cinema, os outros trabalhos que você vai fazendo quando você não está na condição de protagonista, você está na condição de ator convidado, de participação especial e tal, apenas para dar, digamos, destaque e respeito àquilo que você já conquistou nesses outros anos anteriores, né? No caso, Nosso Lar mesmo, ele é um filme, ele é resultado de tudo que foi feito antes, né? Porque ninguém chega em nenhum lugar impunemente, né? Assim, vai chegando. Você chega nos lugares porque você fez caminhos, né? Você traçou caminhos, você fez caminhos, eu sou um aprendiz diário, né? Eu sou uma pessoa muito, muito compromissada no sentido, por exemplo, nunca ninguém mandou um motorista de uma produção me pegar na porta de casa
e que eu não estivesse lá embaixo da porta do meu prédio, pronto, arrumado, de banho tomado, café tomado, né? E eu vejo às vezes assim que o carro que veio me pegar vai aproveitar para pegar um outro colega numa rua próxima da minha, chega na porta, o cara não está na porta, aí tem que ir lá no porteiro, tô falando 6 horas da manhã, 5 horas, né? Porque a hora que a gente sai de casa para filmar é 5 horas da manhã, e aí é preciso que o porteiro dizer que estava dormindo, mas já está descendo, nada, vai tomar banho, tomar café, e aí vai descer, quer dizer assim, é um desrespeito muito grande com o colega que já estava ali cumprindo. Então, assim, eu sou muito compromissado, né, Então, é claro que os convites foram chegando à medida em que eu fui avançando. Então, trocando em miúdos, isso chamaria promoção de novas oportunidades, entendeu? Então, eu acho que assim, eu vou recebendo promoções de novas oportunidades. Por quê? Porque, assim, não é fácil você ter um nome, ou fazer um nome, que, por exemplo, lota teatros, né? E eu viajo o Brasil inteiro, sistematicamente, em todos os estados. Não existe um estado do Brasil e principais municípios que eu não conheça. E sempre lotando os teatros. Então, assim, você chegar a esse ponto, por exemplo, de colocar um nome ali na porta do teatro, por exemplo, e aquele nome atrair para dentro do teatro lotações de 2, 3 dias, isso é resultado de uma história, não é resultado de alguém que começou ontem e está lotando o teatro hoje. Pode até acontecer isso, mas você vai notar, por exemplo, que essa turma que se torna famosa pelos famosos 15 minutos de fama, elas caem no mesmo vale de lágrimas por onde elas começaram. E eu acho que deve ser muito difícil isso, porque você imagina, durante aquele período de 6 meses, 1 ano, em que ela está na crista da onda, essa pessoa compra coisas que ela não teria condições antes de adquirir, só que quando você adquire uma casa, por exemplo, de praia, você precisa ter caseiro, você precisa ter faxineiro, você precisa ter limpador, você precisa ter empregado doméstico, pessoas que cuidam da casa. Pagar os Né? impostos. E pagar impostos, pagar IPTU. E quando aquele dinheiro vai se esvaindo da sua frente, você começa a diminuir a quantidade de pessoas que trabalham com você. Eu já conheço essa história, já vi isso várias vezes. Aí a pessoa vende a casa e compra um apartamento, por exemplo, de 3 dormitórios, depois ela vende ele de 3, compra de 2. O último que eu conheço, essa história que eu estou te contando, já está morando num conjugado em algum bairro muito simples do Rio de Janeiro, você entendeu? Porque são efêmeros, né? É aquele sucesso oportunista, né? Eu chamo isso de alpinismo. É o que eu chamo de alpinismo social, alpinismo profissional, né? Quer dizer, alguém se deixou levar por aquele engabelamento, né? Aquele enganamento, né? Alguém se deixou enganar por aquelas ideias. E aí vai todo mundo para a mesma vala, né? Quer dizer, todo mundo vai para o mesmo buraco, porque são gente desqualificada no sentido de não aguenta, né? Uma coisa é quem é o poste, outra coisa é quem é toda a luz que está em cima do poste, você entendeu? Sim, O poste ali todo mundo leva tropeção nele e mete a cabeça, mas luz lá em cima é luz, né? Então você tem que escolher o que você quer da sua profissão, da sua vida, das suas escolhas. Você quer ser apenas, digamos, um mastro balançando no mar, visivelmente visto por todos que estão na praia naquele momento, por aquele momento, ou você quer todos os dias, por exemplo, ser notado pela sua qualificação e gradativamente você vai avançando e recebendo, como eu disse, promoções de novas oportunidades, qualificações e tal. Aí, a sua escolha profissional, ela te leva do nascimento ao túmulo, você entendeu? Ela te leva desde o berço até o túmulo, porque quem te acompanha, ele, por exemplo, você foi ao teatro e me assistiu uma vez acompanhado da sua esposa, depois você voltou ao teatro acompanhado dos seus filhos, os seus filhos voltaram ao teatro acompanhados já adolescentes, por exemplo, com seus namorados, namoradas. Depois, se eles casaram com as mesmas pessoas que foram ou com outras, mas se ele, mesmo que ele tenha casado com outra, aquele com quem ele não casou, mas se ele gostou do que viu, ele volta com a sua nova namorada. Você entendeu? E isso vai criando vínculos
com aquela pessoa, porque no final eu tô lá fora, ela fala comigo, eu me lembro dela, e aí se o cara continua namorando, eu digo, nossa, vocês continuam namorando, já tá quanto tempo namorando, que maravilha, eu acompanho, daqui a pouco alguém me diz, eles casaram, casaram, daqui a pouco ela vem grávida, entendeu? Então eu falo assim, essa história, ela só pode acontecer no decorrer de 30 anos, não é? Porque quando, por exemplo, digamos, você me conheceu, digamos que você fosse casado com 30 anos de idade, sua mulher com, digamos, 30 anos, ou menos ou mais, e você já tinha, digamos, um filho de 3 anos, mas quando você tem 40, ele tinha 13, não é? E com 9 ele já foi ao teatro. Então, assim, fatalmente, se ele gostou do que viu, ele foi se tornando adolescente, foi levando os amigos, convidou os amigos da escola, as pessoas que confiam nele. Ele diz, não, mas eu não posso me encontrar com vocês porque tem um cara aí que vai fazer a peça, que toda vez que ele vem aqui na minha cidade, eu assisto ele e tal. A minha namorada vai junto. Você não vem junto. Aí já leva meia dúzia de amigos se gostam de você, na próxima estarão lá. Então, mas isso só pode acontecer com 30 anos. Por isso que eu digo que nesse caso a tua profissão, ela te leva do berço até o túmulo. Entendeu? Sim. Porque fatalmente, se você hoje é um homem de 50 anos, por exemplo, e esse seu filho tem 23, e se ele de repente casou, fatalmente ele já está indo com a esposa e os outros filhos, por aí afora. Por sua vez, os seus pais foram, por exemplo, o casal levou os pais. Muitas vezes aconteceu isso. Tá, eu trouxe meu pai e minha mãe para assistir, o pai e a mãe da minha esposa. Ora, você era 2, viraram 6. Não é? Porque você resolveu convidar, era aniversário de casamento do seu sogro, foi um presente que você quis dar para o casal, então foi o casal mais os 2 casais, né? Ali, aí você já virou 6. Eu, assim, trocando em miúdos, eu conheço um caso, só para poder referenciar todos os outros que eu conheço no Brasil inteiro, que, por exemplo, quando eu vou a essa cidade, essa pessoa que foi pela primeira vez com uma amiga para me assistir, e ela levou a amiga à força, porque a amiga não queria ir, mas depois começou a ir. Quando eu vou à cidade e começa a imprensa noticiar que eu estou chegando, ela é, por exemplo, referência para que todos procurem ela e dizem, Renato está chegando, Renato está vindo. Então, as pessoas passam o dinheiro para a conta dela, ela vai lá e arremata uma quantidade de ingressos para aquele dia. A última vez que eu tive lá, por exemplo, foi em Maceió, Alagoas, essa cidade. A última vez que eu estive lá, ela era referência em torno de 90 e tantas pessoas. Entendeu? Então ela chegou na bilheteria e, por exemplo, ela comprou 90 ingressos, 80 ingressos, porque foi ela que um dia foi com a mãe, que levou a tia, levou a amiga levou o primo levou a avó levou o amigo levou a namorada, entendeu? Que virou 90 pessoas. Na próxima vez que eu voltar lá, não serão 90, serão 120. Então, assim, você precisa ter paciência para construir uma carreira desta maneira. Senão você vai virar um engodo, né? Sim, exatamente. Pois é. E para terminar aí, eu sei que você em 86 teve uma participação na novela Sim a Moça também, né? Na condição de ator. Mas assim, tudo que você tá falando é muito interessante, porque nesse meio artístico eu imagino assim, que a fascinação ela deve ocorrer bastante, né, com as pessoas, né? Porque o estrelato, assim, o mainstream, ele não perdoa, né? Assim, a pessoa que não tiver essa inteligência emocional, ela consome e se consome nesse meio, né? Vira uma coisa que a gente, né, não consegue entender. Mas, Renato, falando sobre a sétima arte espírita, né? A gente sabe que existem inúmeros filmes, além dos que eu já citei que você, né, participou ativamente e tal. A gente já viu filmes como, por exemplo, o filme dos espíritos, Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier, A Viagem, Os Outros, O Sexto Sentido, tantos outros filmes. Assim, há quem diga que existe o cinema transcendental, né? Assim, e a gente sabe que a temática, assim, se eu posso chamar sobrenatural, nós tomamos conhecimento pelos filmes de terror. Só que depois apareceu um filme assim, meio diferente, que não era meio de terror, mas era romântico, mas tinha espírito, que foi o Ghost, o outro lado da vida, né? Você deve ter, com certeza você assistiu. Eu também, assim, foi o que chamou muita atenção. Então, a partir daí, começaram a fazer produções, assim, que tinham essas relações entre vivos e mortos, né, tal.
produzir, assim, eu sei que você não é produtor, mas produzir filmes assim com essa temática no Brasil é difícil, é complicado, assim. Eu acho Você assim, sabe? que independente do que você vai fazer, você tem que fazer com qualificação. Não adianta se é uma comédia, se é um filme temático, se é um filme que tem espiritualidade, você tem que ter qualificação. Há uma coisa que dá uma vantagem, que eu acho que é uma vantagem, que é o palco. Porque o palco é assim, você pode ter uma cadeira no meio do palco, uma luz ou 2 ou 3 refletores acesos em direção a essa cadeira, desde a hora que você entra na plateia, a plateia é mais ou menos escura e só aquela luz muito forte sobre aquela cadeira, e você começa a criar uma fantasia na sua cabeça. Quer dizer, por que aquela cadeira sozinha naquele palco vazio, com um refletor de trás para frente, de cima para baixo, né? Da direita para a esquerda, criando vários raios de luz ali no palco, e de repente o espetáculo começa, por exemplo, e o ator vem lá do fundo, e você ouve o bater do pé dele no chão, né? Pá, pá, gravado, mesmo que seja gravado, e ele chega ali, por exemplo, e aí, se ele tiver qualificação, ele segura você na mão dele durante 1h30, como história, não é? Se ele for qualificado. Mas você precisa estar qualificado, você precisa ter qualidade de conhecimento do que você está fazendo, entendeu? Eu uma vez estava fazendo um espetáculo num teatro aqui no Rio de Janeiro e a casa estava lotada, não tinha uma cadeira vazia. Totalmente lotado. Eu era amigo do produtor. E aí ele tinha me confessado no camarim que nós dividimos, ele falou assim, ele me chamava de Pipo. Que muitos amigos meus me chamam de Pipo de povo, né? O Renato é do povo. Renato é do povo. E ele falou assim, puxa vida, ele disse, graças a Deus o teatro está absolutamente lotado, com todas as cadeiras vendidas, ele disse, e hoje, exatamente o último domingo do mês, é suficiente para pagar todas as pessoas e os funcionários. Rapaz, quando eu entrei em cena, passado 10 minutos, a luz que acendia sobre mim, o personagem, foi se apagando devagar. Eu achei que o refletor, a lâmpada, estivesse queimando. Acontece isso às vezes. Não, aí eu comecei a notar que todas as luzes foram se apagando gradativamente, e aí, breu total. E em seguida, alguém chegou na plateia, alguém do corpo de bombeiros, porque era um shopping, tinha alguém, e pediu às pessoas que ficassem tranquilas e calmas, que não se retirassem do local, que tinha faltado luz em todo o shopping, porque tinha estourado um transformador próximo dali e tal. Aí, quando eu saí do palco, esse meu amigo, coitado, ele ficou lívido, né? Ele disse para mim, Deus de misericórdia, ele disse, esse dinheiro que era suficiente para pagar o salário das pessoas e agora tendo que cancelar o espetáculo e devolver o ingresso. E eu disse para ele assim, você teria que devolver o dinheiro se eu não estivesse aqui. Ele disse, mas eu estou aqui, vamos buscar uma solução. E fazia parte do espetáculo uns candelabros dos anos do século XVII. Eu disse para o contra-regra, acende as luzes do candelabro, que não dependia da eletricidade. Eu disse, e você vai vir andando atrás de mim com um candelabro em cada ombro aqui atrás de mim. E eu vou inventar um personagem aqui agora. Eu não sei o que vem por aí. Então ele veio atrás de mim com os candelabros aqui assim, e eu comecei a falar com uma voz muito baixa, que eu era alguém desencarnado fazendo uma visita naquele ambiente para trazer paz a todos, que ninguém se mexesse na cadeira, quem se mexesse ia desencarnar mesmo. E eu não sei o que foi que eu fiz, cara. Eu contei uma história que a plateia ria, chorava, aplaudia. Fui inventando. Passado uns 20 minutos, mais ou menos, a luz voltou. Pá! Aí, claro, alguém entrou e falou assim, voltou, tudo normal, podemos começar, podemos retomar, vamos começar. Alguém no meio da plateia se levantou e falou, alto lá. Primeiro deixa o Renato terminar a história
dar final à história que ele está contando, porque eu quero saber qual é o final dessa história. E eu pensei assim, cá comigo, Deus de misericórdia, amigos espirituais, escritores intelectuais da espiritualidade, roteiristas desencarnados, me ajudem, porque eu preciso finalizar uma história que eu nem sei qual é. Eu estou inventando. Então eu preciso dar um final, e tem que dar um final de qualidade. Eu não posso simplesmente chegar agora e assim, aí ela foi atravessar o rio e morreu, acabou a história. Ah, não tem graça. E aí eu fui rodeando, para que a minha mente trouxesse um grande final, que sinal eu senti que o final veio. Aí quando eu terminei, a plateia toda levantou, mas aplaudiu aos gritos de bravos. Até hoje eu encontro gente no Rio de Janeiro, em algum lugar, em algum teatro, assistindo alguém ou me assistindo, dizendo: eu estava no teatro naquele dia em que faltou a luz. Eu sei que você inventou aquela história toda, mas eu acreditei naquela história. E eu digo, pelo amor de Deus, aproveitando que você está aqui, me conta qual foi a história, porque eu preciso relembrar na minha mente que história foi essa que eu contei, porque até hoje eu não sei. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, que os espíritos ajudam. Deus ajuda, Jesus ajuda, todo mundo é muito amoroso com Maria, mãe de Jesus, né? Todo mundo recorre muito a Maria para suas necessidades, né? E todos os outros grandes santos e tal, que as pessoas amam, ou espíritos de luz, enfim. Mas nenhum deles pode fazer absolutamente nada por você, se você não der o primeiro passo. Porque senão seria vagabundagem da sua parte, você entendeu? É a mesma coisa que você precisar cortar o cabelo e dizer para os espíritos, cortem o meu cabelo. Jesus, corte o meu cabelo. Não, porque se você não pegar teu corpinho e levar até embaixo do salão para alguém que você confie cortar teu cabelo, que normalmente a gente se habitua à mesma pessoa, eu, por exemplo, é a mesma pessoa sempre, a Celi, um salão que tem no Rio de Janeiro chamado Belíssima, e no Leblon, eles me patrocinam há anos. Assim, o patrocínio deles é cuidar de toda a nossa equipe nessa parte de cortar unha, cuidar do cabelo das meninas, dos meninos e tal, gratuitamente, é um apoio. Então, assim, se eu não fizer isso, não vai acontecer nada. E eu acho que é isso que as pessoas precisam compreender. E talvez essa seja a grande diferença que existem entre atores. Por exemplo, eu vou incluir ali nessa roda, por exemplo, Tony Ramos, inclua nessa roda Neila Torraca, inclua nessa roda Soninha de Paula, inclua nessa roda Ari Fontoura, inclua nessa roda Paulo Gracindo, inclua nessa roda, por exemplo, Berta Loran, inclua nessa roda Lúcio Mauro, Felipe Caroni, inclua nessa roda Elizabeth Savala, Neuza Amaral, inclua nessa roda gente que não está no corpo por causa do sucesso, não está aqui por causa disso, entendeu? Elas não vivem andando como se estivessem nas nuvens. Não, elas abraçaram um ofício diferente do seu. E são gratas a você, por você prestigiá-las nos seus ofícios. Mas elas não se sentem diferentes de alguém que tem ofícios diferentes do delas. As outras pessoas, claro, estou falando de alguém que eu estou trazendo próximo de nós aqui, né? As outras pessoas são celebridades, são fugazes, sucesso rápido, passageiro, e que aparece na tua frente e some. Eu nem me lembro de quem são essas pessoas, você entendeu? Mas é preciso que as pessoas compreendam, quem tem simpatia pela doutrina espírita, pela espiritualidade como um todo, que não existe ninguém no planeta que vai conseguir fazer algo por você se você não der o passo, você entendeu? Porque você pode ficar do lado de cada margem do rio, observando a outra margem e dizendo, Deus, me transporta para o lado de lá. Você vai ficar falando isso o dia inteiro, não vai adiantar nada. Se você não entrar num barco, se você não procurar uma ponte, se você não souber nadar, se você não buscar uma saída para atingir a outra margem do rio, você vai ficar do lado de cá, admirando a outra margem do rio. Porque não é correto que alguém pegue você e jogue você para o lado de lá, porque isso é abençoar a vagabundagem. Então é preciso que você faça a sua parte, que você dê o primeiro passo. Então, se você faz isso, automaticamente os seus amigos espirituais, os santos que você tem devoção, Jesus que você tem devoção, Maria e tantos outros que você tem devoção, Deus na sua infinita bondade, ele vai conseguir promover
ajuda e você vai dizer, nossa, e de repente eu estava nadando, fazendo um esforço enorme e apareceu um barco do nada na minha frente e disse, posso te ajudar a chegar do lado de lá? Sim, mas você tomou a iniciativa, você fez a sua parte. É isso que as pessoas precisam entender, que milagre, ele só começa quando você liga essa mola propulsora. Não, exatamente, perfeito. Faça a tua parte que o céu te ajudará, né? Inclusive, isso aí é um ditado. Muita gente acha que está na Bíblia, não, mas é um ditado, e um ditado muito certo, né? Por sinal. E isso aí vale para todos os segmentos da vida, né? Nós sabemos que nós é que somos donos do nosso destino, a gente que faz o nosso destino. Porque se assim não fosse, bastava você ficar deitado na cama e deixar tudo vir, né? E não é assim. Não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada, você tem que ir atrás. Exatamente, você tem que dar o primeiro passo, igual você falou aí, né? Dar o primeiro passo, que aí as coisas vão acontecendo. O importante do caminho é o caminhar, como falam. O importante do caminho é o caminhar, né? É você. Aliás, vocês procurem ali na internet que vocês vão encontrar esse texto. É um texto daquele jurista maravilhoso de São Paulo, o De Luca. Ele escreveu esse texto e ele me deu esse texto, eu gravei esse texto chamado Dê o Primeiro Passo. Esse texto, não sei se ele está na internet, mas enfim, se não tivesse... eu sei que a minha produção está fazendo um novo link com umas 40 coisas especiais que eu gravei assim, de textos, e eu tenho certeza absoluta de que o Dê o Primeiro Passo está no meio disso aí. E as pessoas podem encomendar, né? Porque assim, eu tenho um projeto de vida, né? Eu sempre digo, você não pode se dirigir a mim como você. Você tem que olhar para mim sempre como vocês. Eu não sou eu sou nós. Né? Tudo meu é coletivo. Tudo eu resolvo no coletivo. Então, por exemplo, se eu consigo uma solução, digamos que eu lutei para conseguir os pães e o café e o leite. Não é para mim, é para nós. Né? Então vai chegar na mesa todas as pessoas que estejam necessitadas daquilo ali, famintas, porque aquela luta vale para todos. Então toda a minha equipe, ela é uma equipe muito dedicada, né? Produtores, administradores e produtor executivo, técnicos, assessoria de imprensa, eles são muito leais, né? Talvez porque eu também seja muito leal. Essas pessoas precisam se sustentar, não é? E é como filhos, né? Uma família que você tem. E eu tenho que cuidar desse povo todo. Então, eu até disponibilizei anteriormente um CD e agora eu gravei esse link aí que eu estou falando para você que tem o Dê o Primeiro Passo, entendeu? Sim. E que as pessoas encontram lá, assim... As pessoas que não me acompanham, eu não gosto da palavra seguidor. Porque eu sempre, quer seguir alguém, meu querido? Vai seguir Jesus, vai seguir Maria, vai seguir Dom Helder Câmara, vai seguir Chico Xavier, vai seguir Divaldo, vai seguir esses homens santos e essas mulheres santas do planeta todo, todos, você pode compartilhar. Você quer compartilhar comigo? O meu Instagram, ele é um fórum de contribuição para os assuntos da espiritualidade, e com essa vantagem, hoje um amigo meu falou isso para mim, ele disse, Renato, uma coisa que eu admiro em você é que você vai de tubarão a sardinha, né? Você conversa com todo mundo, você dá entrevista para todos, você faz live com todos, você vai em todas as áreas. Eu falo assim, e eu respondi para ele, não significa que eu faça algumas coisas porque, digamos, eu queira fazer. Talvez eu faça porque eu vejo que quem deveria fazer não faz e deixa aquela pessoa desprotegida do fato dela precisar fazer também. E eu não acho correto isso. Que alguém, por exemplo, não atenda o seu João lá de Quixadá, a Dona Maria lá do Amazonas, o seu Zeca lá do Piauí. Gente que está trabalhando nos seus municípios e nos seus estados, em pequenas comunidades, e que precisam ter voz em algum lugar. Mas eu não vejo, os tubarões só querem falar com salmão, atum, entendeu? Elas não... Eu acho isso feio. Eu acho isso anticristão, inclusive. Então, as pessoas que por acaso estão aqui nessa nossa conversa afetiva,
e que ainda não acompanham o meu Instagram, é Renato Prieto Ator. Tudo meu é Renato Prieto Ator, mas o meu Instagram é Renato Prieto Ator. Vai lá, se inscreva, acompanhe, segue, porque tudo que eu vou fazer, fiz está lá. E também na abertura dele eu estou segurando um CD. Esse CD que é um CD de preces, em que eu gravei, faço 12 preces, 14. Em 7 faixas eu faço dueto com o Chico Xavier, em 7 faixas eu faço dueto com o nosso Divaldo Franco, o maestro Lúcio Mariano, que eu contei lá atrás, que eu dirigi o primeiro show dele, fez a base musical, e as pessoas podem adquirir o CD físico, que vai autografado, ou o link do CD, e o lucro dele é, então, para sustentar a equipe. Por sua vez, fora a participação como convidado com todos os amigos como vocês, toda segunda-feira eu faço um encontro pessoal. Toda segunda-feira, às 20 horas, um encontro chamado Você Comigo ao Vivo. Aí, nesse dia, é para responder às pessoas, dúvidas, preocupações, desesperos, ansiedades. Semana passada eu trouxe um amigo que falou só, o Dr. Carlos Eduardo falou só sobre depressão, ansiedade. A outra semana eu falei sobre psicografia, a próxima semana eu vou falar... Eu sempre vou falar de assuntos em que para ajudar as pessoas. É um serviço para quem está ali atrás do vídeo, que precisa de resposta às suas indagações. Eu estou ali durante 1 hora a serviço, respondendo aqui, respondendo ali, ajudando, trazendo ideias, posicionamentos, trazendo grandes nomes, gente que tem conhecimento daquele tema. Então, toda segunda-feira, 20 horas, é fixo. Você comigo ao vivo, e lá você vai discutir todos os temas. Eu deixo algumas pessoas entrarem ao vivo, desde que ela queira entrar dentro do tema proposto. Porque não adianta ela entrar ao vivo e dizer: oi, Renato, eu gosto muito de você. Ela pode escrever isso e eu agradeço. Mas assim, ela pode entrar ao vivo para fazer uma questão ou uma pergunta relacionada ao assunto proposto. Aí o profissional vai responder. Então, assim, acho que eu falei um pouco de tudo, né? Vai lá no Instagram, entra no Instagram, se associa, segue, compartilha. Tem o CD, se puder, compra o CD, vai ajudar a equipe. Toda segunda-feira, 8 horas, tem Você Comigo. Isso tudo é uma maneira de ajudar as pessoas a passarem por esse período. Aliás, nós temos quantos minutos aqui? Vai falando. Nós temos 13 minutos para finalizar. Uau! O Instagram limita a live em 60 minutos, né? Bem, eu sou da opinião também, como você, que no Instagram, embora ele se defina dessa forma como seguidor, né, na verdade são os amigos, semeadores, pessoas que participam conosco, que ajudam a gente a construir esse espaço, né? E assim, eu sou bem favorável a isso. Depois eu vou falar com a Alessandra, eu vou pegar esse link aí e colocar na bio do canal Somos Espiritismo, para quem quiser acessar e fazer a aquisição, né, do CD, né? E, claro, eu também vou querer, né? Também, pessoa Renato Prieto fazendo dueto com o Chico Xavier, Divaldo Franco, que coisa maravilhosa. O Divaldo, quando eu falei para ele isso, há um tempo atrás, eu falei: Divaldo, deixa eu só acertar aqui, gente, o negócio. Divaldo, eu vou fazer um CD em que eu faço dueto com você, com o Chico Xavier. Ele falou assim: Renato, meu filho, essas ideias malucas só saem da sua cabeça. E assim, o Divaldo é um grande incentivador, foi uma das pessoas, por exemplo assim, desculpa, eu por acaso mexi na luz e encontrei aqui um recado da Eliane Pérez, que está dizendo que não superou o luto, porque o companheiro dela desencarnou em 18, né, e ela perdeu a alegria, e é difícil, veja só. É difícil. Eliane, vamos responder você, ó. Eu responderia você segunda-feira às 20 horas, Você Comigo ao Vivo. Não tá certo, Eliane. O seu companheiro cumpriu a parte dele. Poderia ter sido ao contrário. Você ter ido antes dele, mas ele foi antes para poder preparar a casa, receber você. Agora você imagina onde ele está, ele toda hora tem que procurar alguém na espiritualidade, amigos, para poder socorrer você, porque você não vai se apaziguando. Tem que se apaziguar. Como é que você vai se apaziguar? Primeiro, com orações. Segundo, se precisar de ajuda, não tenha vergonha. Procure, muita gente faz terapia pós-luto, para o luto, para aquele desprendimento. Os terapeutas estão muito preparados e tem muito terapeuta que é espírita, espiritualista, que pode te ajudar. Procure a ajuda de um profissional, porque às vezes nós precisamos. A estrada,
Ela não é fácil, tem muitos pedregulhos. Nós estamos acostumados muito tempo. Na segunda-feira eu falei agora sobre psicografia, ontem. Eu falei de mamãe. Claro que é difícil. Toda hora eu estou falando com mamãe. Mamãe, vou para a direita, mamãe me orienta, mamãe. Claro, era uma pessoa que eu confiava piamente para me orientar em algumas ideias, você entendeu? Mas ela continua me orientando. Quem disse que minha mãe, que sempre me orientou, deixou de me orientar porque está desencarnada? Não. Então, eu te aconselho a você, Eliane, que durante o teu sono, num dia específico, assim, por exemplo, não come nada animal nesse dia, come comidas frugais, naturais, deixa o corpo bem limpo, caminha 40, 50 minutos em casa, na escada, dança para poder renovar as energias, não é? Faça yoga, televisão tem lá 1000 aulas de graça no YouTube. E de noite, antes de dormir, se prepara um pouco antes e fala com a espiritualidade que você gostaria de encontrar com o seu companheiro para conversar. Afinal de contas, vocês são companheiros, continuam companheiros. E que você gostaria de se apaziguar, estando com ele, próximo dele, para ele te orientar. E você vai ver que você vai ficar em paz, mas você tem que fazer a sua parte. Entendeu? E deixa o seu companheiro seguir a jornada dele, porque agora ele precisa seguir o caminho dele. O que aconteceu é que ele foi antes de você. Você é a próxima. E eu sempre digo isso para os meus amigos, presta atenção. Você pode ser o próximo do próximo, do próximo do próximo, do próximo, do próximo. Mas você é o próximo de alguém. Então, ele foi, mamãe foi, meu tio foi, não é? O teu esposo foi, tua esposa foi, meu pai foi. Daqui a pouco eu sou o próximo, do próximo do próximo. Então, faça isso, Eliane, que você vai ver que você vai ficar em paz. Seu amigo, marido, companheiro vai ficar em paz, entendeu? E você tem que superar sim. Mas quem tem que decidir que vai superar é você. Isso não significa esquecimento, deixou de amar, nada disso. Você só vai se posicionar, sabendo que ele é seu companheiro agora e sempre. Companheiro é companheiro. Se ele é seu companheiro... É igual a gente fala, né? Ele tá lá do outro lado, ele vai se sentir muito bem, sabendo que ela aqui, ela está bem, né? Claro. Né? Porque o amor continua, os laços continuam, né? Assim, então, é interessante, assim, cuide de você, porque ele lá vai ficar muito bem saber que você que tá bem. Porque senão ele vai ficar muito preocupado e a jornada evolutiva dele vai ficar meio que estagnada, assim, né? Aquela coisa toda, né? Vai ficar na espiritualidade incomodando a espiritualidade, os amigos, dizendo, olha lá, choro o dia inteiro, o que que eu faço? E olha, tá entrando em depressão, aí deixa o seu companheiro triste. Pois é, Eliane, ai, hein? Aproveita, Eliane, assim, se eu posso dar um conselho, quando você puder, eu já te expliquei, né? Lá no meu Instagram, tem lá eu segurando esse CD, ó, vou mostrar pra você, pronto, tá aqui, ó. Tem eu segurando o CD, tá o Chico Xavier, eu e o Divaldo aqui, ó. Eles vão todos autografados por mim, eu escrevo uma mensagem diferente pra cada um aqui, ou o link. Bota esse CD, Eliane, todo dia em casa, na hora que você acordar, e fica ouvindo. Antes de dormir, fica ouvindo. Você vai ver que os textos que estão ali vão te apaziguar. Lembrando aos amigos que, olha, o correio está lento, porque eles estão com 30%, 40% menos do contingente, mas está entregando, mas está lento. Mas a pessoa não quer esperar? Compra o link, porque ela recebe por e-mail, ela recebe por zap, aí ela pode começar a ouvir imediatamente, né? E ele é um CD... É outra plataforma, né? Pode ser bem mais interessante. Mas, Renato, infelizmente, nós estamos chegando... Eliane, olha, é merecimento isso. Não é, quer dizer assim, eu não tenho mania de colocar a mão aqui. Só que o telefone, o aparelho está na minha frente, teve uma coisa que entrou, a luz, eu tenho um refletor aqui na minha frente, tem um refletor aqui, ó, na minha frente. Eu fui ajeitar que ele estava descendo. No que eu ajeitei o refletor, a tela se acendeu. E acendeu exatamente com o texto total da Eliane falando sobre o companheiro. E eu, respondendo a você, prestei atenção no que ela disse. Aí eu resolvi ler enquanto você falava. E nós pegamos 3, 4, 5 minutos desse tempo aqui e só falamos com a Eliane. Então imagine que a Eliane tem merecimento, como todos vocês que estão aqui têm merecimento, mas ela, por acaso, tinha que ter uma resposta mais imediata. Então se apega a esse merecimento
E já agradeça por ele, Eliane, vai em frente, que você vai ser vitoriosa. Nada acontece por acaso, né? Então, assim, isso aí não foi Não, fruto do acaso, porque realmente não, mamãe as suas dizia que a palavras casa, serviram para mamãe dizia muitas que, pessoas, viu, é, Renato? Inclusive para mim e todos mamãe os demais dizia aí que que estão ouvindo. Mas, Renato, mamãe deixa eu te dizia que falar aqui. Hum, o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. muito bom. Nós, infelizmente, estamos caminhando para o final, faltam 5 minutos. Eu gostaria muito de agradecer você por ter aceitado a participar da nossa live aqui no canal Somos Espiritismo. Agradecer muito a Alessandra, que fez todo o meio de campo aí para que a gente pudesse realizar essa live, a harmonização de datas, horários. Agradecer a É, essas 62 pessoas, né, que participaram aqui da nossa live. É muito bom, assim, sabe, ter ouvido as palavras que você nos dirigiu. Agradeço demais. Assim, gostaria de pedir para que todas as pessoas continuem te acompanhando. Quem não te acompanha ainda, segue você lá no Instagram, né? Renato Prieto Ator. E também, por favor, gente, apoie o nosso canal também, o Somos Espiritismo. Quem puder, vai lá, coloca lá como. Lá está como claro. seguidor, mas não é seguidor, é apoiador, é semeador, é amigo, certo? Porque nós É, temos esse trabalho aí de divulgação da doutrina espírita, que é a maior caridade que a gente pode fazer. O Renato Prieto faz isso, nós é fazemos e verdade. tantos outros fazem. Então vamos, né, apoiar uns aos outros, né? Renato, você quer dar as últimas palavras aí para a gente encerrar? Bom, eu quero agradecer a vocês, a todos os amigos que passaram por aqui. Não pense vocês que eu não enxerguei o nome de cada um, enxerguei sim. Agradecer pelo carinho sempre. Lembrar vocês que amanhã tem algum outro encontro com alguém, depois de amanhã também, depois de amanhã também. Eu tenho feito coisas na Europa toda, Estados Unidos eu entrei, acho que foi domingo passado, a semana que vem eu entro, parece que na Itália, enfim. Eu tenho feito tudo isso pelo mundo afora e que todos vocês têm visibilidade aqui, nos acompanhem, sigam esses Instagram que tem conteúdo e onde você tem importância, onde você é visto, onde você é enxergado. Nos acompanha lá, Renato Prieto Ator, Somos Espiritismo, apoia, ajuda, divulga, compra CD, enfim, tem que ajudar. Somos nós que temos que impulsionar as coisas que nós gostamos. Então, uma boa noite a todos, que vocês fiquem em paz, confiantes, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui à revelia. O Criador está de olho em nós, nossos amigos não desistem de nós, e nós que devemos demonstrar nossa gratidão a cada minuto. Acordou gratidão, alimentou gratidão, gratidão por passar, por não passar, e principalmente, faça a sua parte, que a sua vida vai ser muito melhor se você contribuir para que ela seja melhor, ela vai ser melhor. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, ame-se e você vai amar a todo mundo e todo mundo vai cuidar de você. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Só lembrando que essa live aqui ela vai ficar salva no IGTV do Somos Espiritismo e eu vou deixar na bio o link para quem quiser adquirir o CD que o Renato Prieto faz de preces, Isso. né? E inclusive tem interações com o Chico Xavier e Divaldo Franco. Isso. Renato, muito obrigado, viu? Obrigado a Imagina. Alessandra, que fez o meio de campo para nós aí. Muito obrigado. Fica com Deus, tá? Que Deus continue Obrigado. iluminando sua carreira e que venham muitos filmes e peças teatrais para nós, para nos inspirar, tá bom? Fica com Deus. Vai vir muita coisa por aí nova. Tchau, boa noite. Tudo de bom para vocês. Fiquem em paz, confiantes. Boa noite. Sempre.